Nosso auxílio está no nome do Senhor. Salmo 123. Um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. Na primeira leitura de hoje, na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 6, dos versículos 12 ao 18. Depois de anunciar a vitória da graça sobre o pecado em Cristo, São Paulo dá um passo decisivo. Ele mostra que a graça não é uma simples ideia, mas uma nova forma de viver. O cristão justificado pela fé deve agora deixar que essa graça governe sua existência completa. E a graça não é uma permissão para pecar, mas uma força transformadora que nos arranca da escravidão do ego e nos introduz na liberdade do amor. Paulo fala aqui não mais do pecado original, mas do reinado do pecado, de sua presença estrutural na vida humana. O cristão foi liberto do domínio desse senhor cruel e agora pertence a outro, Cristo, o Senhor da graça. E nesse sentido, Paulo usa o termo basileoeto, que significa literalmente reinar como um rei. O pecado para Paulo é mais do que um ato isolado. É uma potência que governa o ser humano quando este se submete aos seus impulsos desordenados. E ele diz: vosso corpo mortal. Não apenas o corpo físico, mas a condição humana fragilizada e inclinada à corrupção. O apóstolo não despreza o corpo, mas adverte: não deixam que ele seja trono de um poder estranho à graça. Assim, o cristão não é neutro, ele está sempre sob algum domínio, ou do pecado ou da graça. Não existe terreno intermediário. E na sequência, há uma outra expressão: apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos. Essa expressão é o coração da passagem. O verbo parastesate, apresentar-se, tem conotação litúrgica, evoca o gesto sacerdotal de oferecer algo sobre o altar. O cristão é chamado a oferecer o próprio corpo, a própria vida como sacrifício espiritual. Aqui, a existência humana se torna a liturgia, cada gesto, cada escolha, cada renúncia é uma oferenda. A graça, portanto, não anula a liberdade, ela a consagra. Quem se apresenta a Deus como vivo dentre os mortos, vive já a antecipação da ressurreição, pois deixou o império do pecado e entrou na vida nova de Cristo. E no evangelho de hoje, em Lucas 12, dos versículos 39 ao 48, temos a seguinte afirmação logo no início: sabei isto, se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, não deixaria que arrombasse a sua casa. A quem muito foi dado, muito será pedido, e a quem muito foi confiado, mais ainda será exigido. E Jesus nos recorda que há uma liberdade que traz responsabilidade espiritual. A graça não é refúgio confortável, mas um chamado exigente. Quem foi alcançado por ela é convocado a cooperar com ela. Se, em Romanos, Paulo dizia: não reine o pecado, aqui Jesus adverte: não adormeça quem foi feito administrador na casa do Senhor. A mesma graça que nos liberta também nos torna vigilantes, porque a salvação não é um estado imóvel, mas uma relação viva. E Jesus usa a imagem inquietante: o Senhor vem como ladrão. E essa metáfora não aponta para o medo, mas para o mistério da visita inesperada de Deus. O ladrão simboliza o Deus que desinstala, que chega fora da hora prevista, rompendo as seguranças humanas. Não é o inimigo, mas aquele que vem nos repossuir. Ele vem tomar posse da casa que é sua.
o coração do ser humano. E aí surge a pergunta: o que será que ele encontrará? Um coração desperto, vigilante, cheio de luz? Ou uma casa desarrumada com portas abertas ao pecado? Quem é, pois, o administrador fiel e prudente? Essa pergunta de Jesus é dirigida a cada discípulo. O cristão é administrador, não dono. Tudo o que temos, dons, tempo, fé, vocação, nos foi confiado. A teologia da graça paulina encontra aqui a sua dimensão ética. Liberdade não é propriedade, é missão. Deus não nos deu a graça para guardá-la, mas para multiplicá-la no serviço. Ser servo fiel é reconhecer que o bem recebido não nos pertence, é ser canal, não reservatório. E Jesus denuncia o servo que, em vez de servir, se entrega aos próprios desejos. É o retrato do cristão que se acomoda na graça, transformando o dom em rotina. Esse é o maior perigo da vida espiritual, deixar de se maravilhar com o evangelho. A indiferença espiritual, o sono mais profundo, não do corpo, mas o da alma que já não espera nada. E o servo que perde a espera perde também o amor. Deus não quer servos apavorados, mas apaixonados, conscientes de que a demora do Senhor é tempo de amadurecimento, não de descuido. E Jesus complementa: a quem muito foi dado, muito será pedido. E temos aqui o peso glorioso da vocação. Essa frase, uma das mais severas e luminosas do Evangelho, revela a pedagogia divina. A graça é sempre proporcional à missão. Cada batizado recebeu um tesouro e será julgado não pela quantidade de dons, mas pela fidelidade na resposta do amor. O juízo de Deus não é vingança, mas verdade. Ele revelará o que fizemos com o que nos foi dado. Quem recebeu luz e preferiu a sombra não será condenado por ignorância, mas por recusa. Quem conheceu o amor e não introduziu em misericórdia será cobrado pela própria omissão. O julgamento, portanto, não é externo, mas manifestação do que fomos diante da graça recebida. E que possamos, verdadeiramente, aproveitarmos do tempo que temos, vivermos na lógica do Cristo. O mesmo Cristo que nos justificou é o Senhor que voltará, não para condenar, mas para completar em nós a obra que começou. Por isso, a vida cristã é vigilância esperançosa, não medo de quem será cobrado, mas a alegria de quem será encontrado fiel. Jesus, manso e humilde de coração, fazei nosso coração semelhante ao vosso.